Paz do Senhor, amados, amém? Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Eu vou tentar ser rápido. É difícil para pastor ser rápido, né? Mas eu vou tentar ser bem objetivo. Profeta Jonas, capítulo 4. Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, dá aleluia. Esse aqui acho que também está falhando. Tá. Mas vamos lá, vamos tentar. Jesus, manda energia aí. Clama aí, irmão. Aí, viu? Tá baixo. Não sei. Não sei, você da internet aí nos perdoe aí. A rede aqui, ela tá tribulada. A rede está tribulada, mas vai dar tudo certo. Fala aí pro teu irmão, vai dar tudo certo. Nem que a gente pregue no gogó, mas vai dar tudo certo. Amém? Aleluia. Profeta Jonas, capítulo 4, diz assim: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo, em grande benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, e até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subia por cima de Jonas, para que fizeste sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveres compaixão da aboboreira na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Aleluia. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra, que é santa, que o Senhor nos ajude, através do teu Espírito Santo, nessa noite, compreender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Revela-nos a tua palavra, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante do profeta Jonas, no último capítulo do seu livro, capítulo 4. Para que você entenda um pouco do capítulo 4, eu vou rapidamente
explicar o que aconteceu no 1, no 2 e no 3. A maioria de vocês conhece a história do profeta Jonas. Aquele profeta fujão que fugiu da face do Senhor e foi engolido por uma... O profeta Jonas foi engolido por um peixe, uma baleia, um monstro marinho, sei lá o que. A Bíblia diz um grande peixe. E todos nós conhecemos essa história. O fato é que Deus, no capítulo 1, ele dá a ordem a Jonas de ir pregar na cidade de Nínive. Deus dá a ordem a Jonas, mas Jonas, o que ele faz? Ele desobedece a uma ordem expressa de Deus, desce até Jope, pega um navio em direção a Tarso. E ali entra no navio e no decorrer da viagem, vocês conhecem a história, só para recapitular, e alguns que não conhecem, sobrevém sobre aquele barco, aquele navio, uma grande tempestade. E aqueles homens, muitos religiosos, começam a orar lá os deuses dele e pegam Jonas no fundo do barco, dormindo. E eles vão lá, acordam Jonas e falam com Jonas: Jonas, por que você está dormindo? Ô homem dormente, por que você está nesse sono profundo? Levanta-te, roga aí até o teu Deus, para que, de alguma maneira, teu Deus possa nos livrar. Por quê? Naquele tempo, os homens achavam que tudo era força da natureza, era um espírito, era um Deus da lua, um Deus do sol, um Deus do vento. Da mesma sorte, eles achavam que Jonas tinha um Deus, que Jonas tinha que clamar. A grande questão é que eles não sabiam, mas o Deus de Jonas, que era o verdadeiro Deus, era o Deus como Jonas fala, o Deus dos céus e Deus da terra. Aleluia. E ele explica isso àqueles marinheiros. E quando eles explicam, os marinheiros caem em si e dizem: então você é o culpado. Porque se o seu Deus é o Deus dos céus e da terra, tudo isso está sobrevindo sobre nós por sua culpa. Declaro que nós vamos fazer para que isso tudo cesse. E aí, Jonas reconhece o seu erro e fala: para vocês resolver isso, só de uma forma, me lance ao mar. Vocês vão resolver o problema de vocês. E Jonas é atirado no mar. E de repente, vem a questão do grande peixe. Ele é engolido por um grande peixe e passa ali nas profundezas do mar. E ali, das profundezas do mar, dentro da barriga daquele grande peixe, ele clama ao Senhor. E Deus ouve o clamor de Jonas. Deus ouve o clamor de Jonas. Preste atenção. Jonas estava em desobediência. Jonas era um profeta do Senhor, um homem que conhecia o Deus, que tinha o temor de Deus, mas Jonas desobedece a Deus. Jonas é lançado no mar, Jonas clama a Deus, e Deus se compadece de Jonas, da situação de Jonas. Deus faz o grande peixe vomitá-lo numa praia, perto da região de Nínive. Então Deus dá uma segunda chance a Jonas. Preste bem atenção. Deus deu uma nova oportunidade a Jonas de pregar a palavra dele. Na verdade, Jonas não queria pregar a palavra. Mas, pastor, qual era o motivo por que Jonas não queria pregar a palavra?
Existem alguns motivos porque Jonas não queria ir pregar a Nínive. Alguns estudiosos, historiadores, vão dizer que o povo de Nínive, que era Nínive, capital da Síria, eles capturaram a família de Jonas. E o povo de Nínive era um povo extremamente cruel. A maldade imperava na cultura dos ninivitas. Eles eram um povo extremamente cruel, eles não faziam reféns, eles matavam a balde, como diz aí. Eles não tinham pena, extremamente cruéis, o povo de Nínive. Então, uma das situações em que Jonas não queria ir pregar a Nínive é porque Nínive, o povo assírio, por muito tempo, também oprimiu o povo de Deus, o povo de Israel. Naquele período, Israel estava dividido entre norte e sul. E a Síria já havia estado em guerra com o povo do norte. Jonas era um profeta que ele era da região do Reino do Norte. Então, havia um embate entre o povo de Deus e o povo assírio, o povo ninivita. E muitas vezes, hebreus, judeus, israelitas foram levados por esses povos e mortos, torturados, enfim. Eles experimentaram da violência daquele povo. Por isso que Jonas não queria ir pregar a Nínive. Jonas achava que aquele povo tinha que perecer. Jonas achava que aquele povo merecia o juízo de Deus, o castigo eterno. Mas, no capítulo 3, ele entra pelas cidades e começa a pregar. É o único pregador que a gente vê que quer pregar, mas que não quer ver ninguém convertido. É Jonas. Jonas está pregando, mas não quer que ninguém se converta. Ele está pregando estreitamente para obedecer a Deus, porque Deus deu uma segunda chance a ele, mas ele não quer que ninguém se converta. Mas o interessante é que a cidade de Nínive se converte ao Senhor. Aleluia. Irmãos, pensa num avivamento. Foi o que aconteceu com a mensagem do profeta Jonas. Imagine Jonas entrando na cidade de Nínive, pregando até com raiva, com ira. Arrependei-vos, Deus vai destruir tudo, não vai ficar ninguém. Imagine aquela pregação, aquela ira, aquela raiva. Mas aquilo entra no coração do povo de Nínive e no coração do rei, que aquele povo se arrepende dos seus maus caminhos. Aleluia. É o que diz o capítulo 3. O rei se converte, o povo se converte, deixam as suas práticas. Olha só o que diz o versículo 8 do 3. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Isso aqui é o próprio rei de Nínive falando ao seu povo: vocês agora, baixou um decreto ali o rei, vocês vão se converter dos seus maus caminhos, vão se arrepender do seu mau caminho e da violência das suas mãos. O próprio rei admite que o povo dele era um povo violento. Mas Deus queria que a mensagem fosse pregada àquela cidade. No último versículo do capítulo, ele diz assim: Deus: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Deus é um Deus
de compaixão. Deus é um Deus de amor. E quando eu li o capítulo 4, e Jonas, no verso 2, ele diz assim: ah, Senhor meu, eu não queria ir pregar para Nínive, eu não queria pregar para aqueles pecadores, porque eu sei que você é um Deus misericordioso, longânimo, benigno e que tem misericórdia. Ou seja, eu sei que o Senhor é um Senhor de graça, por isso eu não queria pregar para aquele povo. Olha só a mentalidade do profeta. O problema não é Deus, o problema somos nós, porque Deus é bom, ou melhor, Deus não é bom. Fala para o teu irmão: Deus não é bom. Pode falar, irmão, está com medo? Fala aí: Deus não é bom. Deus é muito bom. Aleluia, Deus é muito bom. Irmãos, Jonas tinha noção disso. Agora, o problema não estava em Deus, estava em Jonas, porque Jonas queria ver a destruição dos pecadores. Jonas queria ver a desgraça do ímpio. Jonas queria ver a espada de Deus descendo. Jonas não queria exercer um caráter, um atributo de Deus, que é a misericórdia, que é a longanimidade, a benignidade, o amor, a graça. Jonas queria exercer a desgraça, não a graça. Irmãos, isso é muito propício para os nossos dias, porque nós, se não tomarmos cuidado, nós vamos caminhando numa linha em que nós vamos entrando em um tipo de religiosidade onde achamos que Deus é um Deus dos crentes. E Deus não é um Deus dos crentes somente. Ou melhor, Deus não é um Deus dos evangélicos. Deus é um Deus de todo aquele que se arrepende e se converte dos seus maus caminhos. E nós temos que entender isso, porque se você não entender isso, você vai lançar as pessoas no inferno, você vai se achar melhor que o pecador e a graça não vai fluir. Jesus, os evangelhos vai dizer que as palavras que Jesus dizia eram palavras cheias de graça. Irmãos, Jesus não veio destruir a alma do pecador. Jesus veio chamar todos ao arrependimento. Agora, Jonas tinha um problema. E Deus vai tratar o problema de Jonas. Deus vai tratar com Jonas. Porque, presta atenção, irmãos, por mais bonzinho que você ache que você é, por mais santo que possamos ser, nós sempre vamos depender da graça e da misericórdia, do favor do nosso Deus. E Deus cria uma situação em que Jonas prega, a cidade se arrepende, os ninivitas se arrependem, Deus leva a salvação, irmãos. Alguns estudiosos vão dizer que é o maior avivamento da história foi esse aqui. O avivamento que aconteceu em Nínive. Já ouvimos falar de avivamento da Rua Azusa, avivamentos em outras cidades, mas alguns vão dizer que esse foi o maior avivamento. Uma cidade inteira convertida
aos pés do Senhor por a mensagem de um profeta. No último versículo vai falar que existiam 120 mil homens que não sabiam discernir entre sua mão esquerda e sua direita, que eram ignorantes. E se você for estudar, era de 500 a 600 mil pessoas na cidade de Nínive. Porque são 120 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Naquele tempo, um homem podia ter mais de uma mulher. Então, nós estamos falando de 500 a 600 pessoas convertidas por uma mensagem de arrependimento, de conversão de vida. E aí, ei, a som, ei, amém. E aí, Deus, aleluia, glória a Deus, estão ouvindo? Ei, som, tá bom? Tá falhando aqui. E Deus faz nascer e brotar uma boboreira. E ali, em um dia, Jonas dorme ali, se alegra com aquela boboreira, com aquela sombra, e no outro dia vem um vento desértico, um vento seco daquela região, mata a boboreira, e vem um sol escaldante, fere a cabeça de Jonas, e Jonas fica indignado. E aí Deus fala para Jonas: é razoável que você fique irado? Você se importa com uma aboboreira, e você não acha que eu não posso me importar com 120 mil homens que não sabem discernir o certo do errado? Irmãos, Deus estava confrontando Jonas. Jonas se achava bom demais. Jonas se achava crente demais. Jonas se achava, sabe o quê? Justo demais. Quando, na verdade, não existe justiça própria em nós. A justiça vem de Deus. Ele nos justifica. E Jonas precisava entender que Deus queria ter misericórdia daquela cidade e salvar aquela cidade. 3 coisas me chamaram muita atenção nesse último capítulo. Número 1, Deus está sempre pronto a perdoar pecadores. Presta atenção. Deus está sempre pronto a perdoar pecadores arrependidos e convertidos. Aleluia. Não esqueça, Deus está sempre pronto a perdoar pecadores arrependidos e convertidos. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos entender isso. Você precisa entender que você é um extensor do ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Você faz parte do ministério do Senhor Jesus. Olha o que diz em Atos 3,19. Coloca aí no telão para a gente. Atos 3,19. Aqueles homens se arrependeram e se converteram. No versículo 10 do capítulo 3 diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Porque, irmão, não é simplesmente se arrepender. Precisa se arrepender e se converter. Porque a conversão testifica do arrependimento. Aquele que se arrepende genuinamente, ele mostra pelos frutos a sua conversão. Ele passa a produzir novas obras. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que fornicava, não fornica mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que
mentia não mente mais. Aquele, enfim, que falava demais não fala menos. Enfim, qualquer outro tipo de pecado. Porque o arrependimento, ele precisa vir com a conversão. Senão é simplesmente da boca para fora. Olha só o que diz Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados. Quem está falando isso aí? O apóstolo Pedro, quando prega aquele lindo sermão, e mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor, e eles dizem, e que então nós vamos fazer agora? Aí Pedro vai vir e fala, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aleluia. Irmãos, Deus quer perdoar. Deus quer acabar com a inimizade entre o homem e Deus. Jesus veio fazer isso. Isso é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. E nós precisamos entender que Deus quer perdoar pecadores. Deus quer que os pecadores se arrependam. Mas como eles vão se arrepender? Se eu me colocar numa posição acima, se eu me colocar numa posição de que eu mereço e os outros não. Eu mereço o perdão de Deus, os outros não. Eu mereço o perdão de Deus, o viciado não. Eu mereço o perdão de Deus, o traficante não. Irmão, não importa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Irmãos, nós temos que crer no poder do Evangelho, o poder que transforma, o poder que tira o homem do lamaçal do pecado, o poder que transforma a vida do homem. Nós precisamos crer que o Evangelho é poderoso. Senão nós não vamos estender a graça, o favor de Deus. Nós vamos sempre olhar para o pecador achando que nós somos mais merecedores. Sempre vai haver um Jonas dentro de nós, achando que nós merecemos e eles não. Precisamos entender que Deus está sempre pronto a perdoar pecados. Segundo ponto que eu aprendo, o Senhor é muito bom. Repita comigo, o Senhor é muito bom. Irmãos, nós não merecemos nada, mas o Senhor nos deu tudo. O Senhor nos deu a vida eterna. O Senhor deu o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, a redenção pelos nossos pecados. Ele nos deu, quando estávamos mortos nos nossos delitos, no nosso pecado, Ele nos fez merecedor. Não sendo merecedor de nada, Ele nos fez merecedor. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. O que você fez para ser filho de Deus? Nada. Segunda coisa que eu aprendo, Deus é muito bom. Éramos para estar mortos nos nossos delitos, condenados ao inferno, condenados a uma vida de perdição, mas a graça do Senhor nos alcançou. Deus não é bom, Deus é muito bom. Olha só, verso número 2, Jonas 4, diz assim: por isso me preveni fugindo para Tarso, pois sabia que Deus, tu és Deus, piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Irmãos, Deus é muito bom.
Mas nós ficamos, às vezes, fletando com a misericórdia. Nós, às vezes, ficamos resistindo à bondade e à graça de Deus. Às vezes, nós não aproveitamos a graça de Deus, aqueles que têm oportunidade, e aqueles que, às vezes, já receberam essa graça, impedem outros de entrar nessa graça, receber essa graça, receber esse favor de Deus. Deus é muito bom, mas nós somos maus. Aí que mora o problema. Nós, sendo maus, nós não compreendemos essa graça de uma maneira carnal, de uma maneira limitada. Nós não conseguimos compreender. Só através do Espírito Santo de Deus nós conseguimos compreender a graça e o favor de Deus. Terceira e última coisa que a gente aprende: Deus se importa com todos. Aleluia. Diga: Deus se importa com todos. Deus se importa com seu vizinho. Ele pode ser da Umbanda, pode ser do Espiritismo, pode ser islâmico. Ele pode ser o pior dos assassinos. Deus se importa com ele. Deus se importa com a sua família, que está desviada, que ainda não conheceu Jesus. Deus se importa com os seus parentes. Deus se importa com seus amigos. Deus se importa com o senador Camará. Deus só está esperando pessoas valentes, guerreiros, que se levantem e vão até as ruas e vão até os lugares áridos para estender a graça, pregar a misericórdia, pregar o arrependimento, para que as pessoas se convertam a Ele, abandonem os seus maus caminhos e sejam transformados. Deus se importa com todos. Todos os profetas foram levantados para profetizar a nação de Israel. Uns a Judá, outros a Israel. Mas Jonas foi levantado para pregar aos gentios, a um povo que não conhecia a aliança, ao conserto de Deus, porque Deus se importa com o pecador. Deus se importa com a minha e a sua vida. Deus se importa